Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E a gente tá aqui de novo com o nosso Explica Quadrinhos, dessa vez Dinastia M. Exatamente, vocês devem saber que essa saga foi adaptada de maneira parcial em WandaVision e agora deve ser mais aproveitada ainda a história desses quadrinhos aí em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E em homenagem a isso a gente trouxe essa saga pra explicar pra vocês esse mês. É isso, pra dar um contexto, antes dessa saga, o Professor Xavier tinha ido para Genosha, uma ilha no nordeste de Madagascar, que normalmente serve como abrigo para mutantes isolados da sociedade. A intenção do Professor Xavier, em parceria com o Magneto, era de reconstruir uma nação mutante, já que Genosha tinha sido completamente dizimada pelos sentinelas. Na ocasião, Magneto resgata a Wanda durante uma batalha e a levou para Genosha, com a intenção de pedir para o Professor Xavier restaurar a sanidade dela. Xavier passa 6 meses tentando recuperar a sanidade da Wanda, mas sem sucesso. Ele até chega a pedir ajuda para o Doutor Estranho no fim. Isso porque 6 meses antes dos eventos de Dinastia M, a Feiticeira Escarlate, que era membro dos Vingadores na época, sofreu um colapso nervoso e perdeu o controle dos poderes dela de alteração da realidade. Por conta desse surto, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Visão acabaram morrendo. Muitos outros Vingadores ficaram feridos tanto emocionalmente quanto fisicamente. Também é legal falar que antes desse surto dela, quando a Wanda estava casada com o Visão, ela sabia que ela e o Visão não poderiam ter filhos e já tinha alterado a realidade, criando uma realidade alternativa na qual eles tinham 2 filhos. O surto dela começou porque ela não sabia onde esses filhos estavam. Ela estava procurando por eles. Depois do surto e da morte do Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Visão, ela consulta a Agatha Harkness em busca de respostas sobre onde os filhos dela estariam. Ela acaba recriando os filhos e o Capitão América oferece ajuda, dizendo que aqueles filhos não eram reais. Ela ataca todos os Vingadores novamente, dizendo que queria proteger os filhos dela e acaba em uma batalha contra o Doutor Estranho, que tenta acabar com essa loucura dela. Ele usa o olho de Agamotto e deixa a Wanda inconsciente. Ele diz que a mente dela está em um estado muito complicado e sensível, e é nessa hora que o Magneto chega para levar a Wanda para Genosha, como a gente comentou aqui no comecinho desse vídeo. Agora que vocês já estão bem contextualizados, vamos pro capítulo 1 dessa saga. A história de Dinastia M começa com um parto. Wanda faz força enquanto o Doutor Estranho acompanha o parto e diz que está quase lá. Ela faz uma última força e 2 gêmeos nascem. Wanda está acompanhada de Visão, que diz que aquele era um dia glorioso. Mercúrio, o irmão da Wanda, e Magneto, seu pai, também estão presentes, assim como Ciclope e Elektra. Uma voz diz para Wanda colocar os filhos de volta de onde vieram. Era o Professor Xavier. Ele diz que os dois já tinham conversado sobre isso e que Wanda não tinha filhos, que não tinha ninguém no quarto além deles dois. Wanda se desespera enquanto o Professor Xavier fala que ela não pode ter filhos. Ele fala que ela só está machucando a si própria. A ilusão do Visão criada por Wanda fala para Charles não falar assim com a esposa dele. O professor se irrita e manda Wanda restaurar o mundo imediatamente. Ela grita não e emana uma energia enorme. Wanda cai de joelhos em frente ao professor, chorando, desesperada. Ela começa a se lembrar de tudo. Ela fica sofrendo por ter matado os Vingadores e o Visão, seu próprio marido. Charles tenta consolar Wanda. Depois vemos o professor pensativo nas ruínas de Genosha e Magneto chega dizendo que ouviu a gritaria e chega perguntando como é que foi. O professor explica que cada vez que a Wanda usa seus poderes, ela perde mais a noção da realidade e a situação só estava piorando. Ele também disse que estava colocando ela para dormir à força, mas isso não estava ajudando muito. Magneto estava preocupado. Ele comenta que fez os próprios filhos viverem um inferno por causa das crenças dele e da guerra que ele travou contra a humanidade. Agora ele tinha perdido. Perdeu tanto a guerra quanto os próprios filhos. Magneto vai embora dizendo que provavelmente muitas pessoas acham que ele merecia tudo aquilo que estava acontecendo e Xavier diz que talvez, mas Wanda não era uma dessas pessoas. Em Nova York vemos Falcão, Carol Danvers, na época ainda era Miss Marvel, e Magnum entrando na nova Torre dos Vingadores. Eles ficam se perguntando por que os Vingadores tinham chamado ex-membros da equipe para essa reunião. Eles entram na torre, são escaneados pela tecnologia Stark e a entrada deles é liberada. Depois vemos os X-Men, Wolverine, Ciclope, Colossus, Kitty Pryde, Fera e Emma Frost chegando na torre. Eles estavam na dúvida se era aquela torre mesmo, porque até então os Vingadores moravam
moravam na mansão. Eles tinham acabado de se mudar pra torre. Emma diz que aquele era o único prédio com um Quinjet no topo, então só poderia ser ali. Jarvis anuncia que o Mestre Logan e os X-Men tinham chegado. Ciclope fala para Wolverine contar por que os Vingadores tinham chamado eles até lá, mas Logan fala que eles já chegaram e pede para eles esperarem mais alguns segundos. Quando eles entram na torre, eles encontram os Vingadores e Professor Xavier aguardando por eles. Kitty abraça Charles e fala que estava chateada com a maneira que as coisas estavam entre eles. Ciclope conta que o professor tinha deixado claro que não teria mais nenhum envolvimento com os X-Men e que ele não tinha sido nada legal. Charlie diz que um assunto importante apareceu. Enquanto isso, Emma Frost estava lendo as mentes de todos ali. Ela fala para o professor contar para todos o que estava acontecendo. Então ele diz que eles teriam que decidir o destino de Wanda Maximoff. Em Genosha, Mercúrio está aos berros com Magneto. Ele fala que acabou de chegar de Nova York e que os Vingadores e os X-Men estavam se reunindo. Ele está desesperado e fala para Magneto que eles vão decidir matar a Wanda e que ele tinha jurado proteger a irmã a vida toda. Magneto fala para ele que talvez eles estivessem com a razão. Pietro Maximoff fica furioso e não consegue acreditar no que estava ouvindo do pai. Pietro fica repetindo a frase: eles vão matá-la. E Magneto repete várias vezes a resposta: o que você quer que eu faça? Claramente, Magneto estava dizendo que eles dois não teriam a menor chance. Mercúrio desaba, chorando, ajoelhado na frente de seu pai. Magneto também não consegue segurar o choro. Enquanto isso, Wanda dorme em um sono profundo. Na Torre dos Vingadores, Emma Frost fala que a única opção era matar Wanda. Capitão América fala que nem vai considerar essa hipótese. Homem-Aranha e Magnum também ficam revoltados com a ideia. Wolverine come uma pizza tranquilamente e acha estranho eles não considerarem matar Wanda porque ela era um risco para toda a realidade. Capitão América diz que sempre tem um jeito, mas Wolverine diz que nem sempre. Emma pergunta para Xavier se ele não conseguiria ajudar a Wanda, já que ele era a mente mais poderosa do planeta. Charles diz que se ele pudesse, ele não estaria ali tendo essa conversa. Emma então recorre para Doutor Estranho perguntando se teria alguma maneira mística de resolver, e ele diz que não. Doutor Estranho e Charles Xavier já tinham tentado tudo o que podiam juntos para solucionar o problema e nada tinha surtido efeito. Emma se vira para todos para perguntar se alguém mais tinha alguma ideia, enquanto o Doutor Estranho diz que ainda estava estudando para tentar achar alguma solução. Capitão América então fala para todos confiarem no Doutor Estranho que ele encontraria a solução. Wolverine fica preocupado, achando que ela poderia fazer algo antes dessa solução aparecer e diz que conhece Xavier há muito tempo. Se Charles diz que não consegue mais segurá-la é porque ele realmente não consegue. Emma Frost propõe uma votação e Steve Rogers recusa na hora, dizendo que Wanda era uma Vingadora e não uma X-Men e os Vingadores estavam dizendo não. Emma diz que Wanda é uma ameaça mutante e os X-Men lidam exatamente com ameaças mutantes. Kitty interrompe e diz que eles lidam com ameaças para os mutantes, mas Emma diz que eles lidam com ambos. E mais, Emma diz que se o povo descobrir que foi Wanda, uma mutante que matou os Vingadores, algum dos heróis mais queridos da humanidade, a relação entre humanos e mutantes voltaria para a Idade das Pedras e isso seria desastroso. As discussões continuam. Vingadores dizem que querem conversar com a Wanda primeiro e perguntam se Charles Xavier e Emma Frost poderiam protegê-los dela se tivesse algum problema. Doutor Estranho também se propõe a ajudar. Wolverine fica inconformado e pergunta quantos Vingadores mais precisariam morrer para eles saírem dessa ideia fixa. Os heróis chegam em Genosha. Kitty Pryde diz que odeia aquele lugar porque a única coisa que ela consegue ver quando chega lá é que essa destruição toda é o que os humanos querem fazer com a raça mutante. Capitão América fala para Charles liderar o grupo até Wanda, mas o professor reage assustado e decepcionado. Os heróis chegam no quarto onde Wanda dormia, mas a cama está vazia. Capitão América e Homem de Ferro ficam se perguntando se Magneto tinha levado ela embora. Professor Xavier diz que ela não está na ilha e que ele não consegue encontrá-la telepaticamente. Doutor Estranho também tenta encontrar a Wanda. Emma Frost diz que estava sentindo algo estranho, enquanto Kitty Pryde fala que eles deveriam sair dali urgente. De repente, o Professor Xavier desaparece.
O Homem-Aranha repara em algo e alerta todos os outros. Emma Frost fala que encontrou eles. Todos saem voando para o local onde Emma diz ter encontrado Wanda. Doutor Estranho fala que não está sentindo os padrões místicos que a Wanda solta quando usa seus poderes. Homem-Aranha também diz que o sentido aranha não tinha disparado, então ela não deveria estar lá. Homem de Ferro também diz que não está captando nada com o infravermelho da armadura, mas Emma insiste que ela estava ali. O Homem-Aranha sente alguma coisa. Cada um dos heróis começa a desaparecer um a um até que o Homem-Aranha é o único que resta. Ele se depara com um brilho intenso e fica confuso. O brilho se espalha totalmente e de repente ele acorda de volta em casa ouvindo o barulho do choro de uma criança. Quando ele se levanta, vemos que tem uma loira na cama dele. O capítulo 1 se encerra com a revelação de que Peter Parker não estava mais casado com Mary Jane. Naquela realidade, ele tinha se casado com Gwen Stacy, a antiga namorada dele que havia morrido anos atrás, e eles tinham um filho. O segundo capítulo dessa saga começa no Bronx, em Nova York, com um senhor pegando a correspondência que tinha chegado. Vemos pelos nomes no envelope que aquele era Steve Rogers, o Capitão América. Algumas crianças mutantes brincam na rua e reparam no velho que sai andando sozinho. Em Connecticut, Ciclope e Emma Frost aparecem tomando café da manhã e se declarando um para o outro. A TV fala sobre o filme mais visto do mundo, estrelado por Mary Jane Watson, uma estrela que continuava quebrando recordes. Emma diz que vai encontrar uma criança de sobrenome Richards, cujos pais eram astronautas e acabaram morrendo em um acidente. Ela estava ajudando a criança a lidar com a situação e o trauma. Em Los Angeles, a Crystal, uma mutante que consegue absorver o som e transformar o som em rajadas de energia psionica, apresenta um talk show e vemos que o entrevistado era Simon Williams, o Magnum. Ele era a estrela de um programa de TV na emissora. Ela pergunta para ele sobre Carol Danvers, que eles estavam aparecendo juntos na capa de muitas revistas. Ele responde que eles eram bons amigos e que ela era uma garota especial. Crystal diz que Carol Danvers é mais que especial, ela é a heroína mais popular do país, isso que ela nem é uma mutante. Vemos a Miss Marvel voando enquanto Remy LeBeau, o Gambit, fugia da polícia junto com um comparsa. Carol para o carro de Gambit e joga eles pra longe. Gambit parecia ter acabado de roubar um banco, o carro estava lotado de dinheiro. Ele arremessa cartas na direção de Carol, que fala que ele realmente não sabe a hora de parar. A Miss Marvel pega o Gambit e deixa claro que a batalha já tinha terminado. Ela sai voando com ele e arremessa ele em uma estátua. Gambit fica desacordado enquanto agentes da New York PD chegam no local. Vemos que a estátua era de um sentinela, os famosos robôs criados por humanos para caçar mutantes. Em Cincinnati, Kitty Pryde se tornou uma professora em uma escola para mutantes nessa nova realidade. Ela pergunta para os alunos quem foi o primeiro mutante. Uma garotinha responde que era o Príncipe Namor. Kitty parabeniza a garota pela sua resposta correta e explica que Namor é considerado o primeiro mutante de fato. A aula seria sobre algumas coisas que ele disse durante a Segunda Guerra Mundial e a relação dessas frases com o mundo atual. Em Hell's Kitchen, um homem entra em um bar. O líder do grupo pergunta: "O que eu posso fazer por você, policial?" O homem que acabou de entrar pergunta se o líder era um homem chamado Luke Cage. Luke, acompanhado de Misty Knight, responde dizendo que ele já sabia a resposta dessa pergunta e que a verdadeira pergunta era quem era ele. O homem então se apresenta como detetive Sam Wilson. Sam pergunta para Luke Cage se ele sabia alguma coisa sobre o que tinha acontecido com Wilson Fisk na noite anterior. O Luke fala que não tem TV e que não tinha ideia do que tinha acontecido com o rei do crime. O Falcão então diz que alguém espancou o Fisk até ele entrar em coma e pergunta onde Luke estava na noite anterior. Luke responde que estava dormindo e que Sam deveria fazer o mesmo. Nessa realidade, o Doutor Estranho se tornou um PhD em psicologia. Ele estava tratando de Robert Reynolds, o Sentinela. O Sentinela é o herói, não os robôs, hein? Não se confundam. Robert começa a contar sobre um sonho, que estava com o filho dele brincando em um playground, quando de repente uma escuridão tomava conta de tudo e depois desaparecia. Robert estava sonhando com o Vácuo, a personalidade maligna do Sentinela. Ele fica se questionando se estava louco e dizendo que sabe o que é real e o que não é. Em Chicago, o Dr. Henry McCoy, o fera dos X-Men, e o Dr. Hank Pym discutem. Os dois são funcionários de Tony Stark. Pym estava tentando trabalhar em uma cura para os mutantes, mas Hank fala que ele não pode fazer isso, que Tony jamais deixaria e que
isso seria visto como preconceito para com os mutantes. O Fera fala que Tony falou especificamente para o Dr. Pym não tentar fazer esse experimento, se ele continuasse seria demitido. Tony, como humano e homem de negócios, não queria se indispor com a comunidade mutante que era gigantesca. Janet Van Dyne, a Vespa, se tornou uma designer de moda e estava trabalhando em um vestido para a Tempestade usar em um evento importante. Ororo pergunta para Janet se ela sabia o que a casa de Magnus, do Magneto no caso, iria usar na ocasião. Ela diz que sabe e que ele tinha feito o vestido de Ororo especialmente com um tecido de Wakanda, que era um vestido perfeito para demonstrar a realeza dela sem exageros. Enquanto isso, Wolverine tem um pesadelo com o Projeto Arma X. Ele acorda assustado e vê uma ruiva dando bom dia para ele. Ele avança para cima da ruiva perguntando o que estava acontecendo e descobre que aquela era a Mística. Ela diz que estava daquele jeito porque ele tinha gostado na noite anterior e pergunta o que há de errado com Logan. Wolverine descobre que era um comandante da SHIELD e Mística era uma agente, assim como Jessica Drew, a Mulher-Aranha, e até o Groxo. Wolverine percebe que está em um Helicarrier cercado por jatos e sentinelas. Ele era o único que se lembrava do mundo real, aparentemente. Assim termina o segundo capítulo. E vale também fazer um comentário aqui e lembrar que a Jessica Drew, a Mulher-Aranha, nesse momento já era na verdade a Veranke, a rainha dos Skrulls. A Jessica Drew original já tinha sido sequestrada pelos Skrulls e nesse momento já era a líder dos Skrulls, a Veranke, que estava na forma da Jessica Drew aqui, que vai ter um papel importante aí em Invasão Secreta, que é uma saga que a gente também já descreveu em detalhes, caso vocês queiram ver. É isso, no começo do capítulo 3, o Wolverine começa a lembrar de diversos momentos da vida dele. O momento em que ganhou os poderes na infância, batalhando contra ninjas japoneses ao lado do Capitão América, o Projeto Arma X, o primeiro confronto dele contra o Hulk. Ele também se lembra de Jean Grey possuída pela Fênix Negra, o relacionamento dele com Mariko Yashida, o Professor Xavier falando que eles tinham que decidir o destino de Wanda Maximoff e, por fim, o momento que estavam em Genosha chegando onde Emma Frost achava que Wanda estava. No Helicarrier, Mística vai atrás do Wolverine e pergunta o que aconteceu com ele, falando que ele deve explicações. Logan fala que se lembra de tudo, da vida inteira dele. Mística fica confusa e pergunta do que ele estava falando. Ele pergunta o que eles fizeram ontem e ela diz que a missão deles foi um sucesso. Ele continua perguntando o que aconteceu em Genosha e Mística fala que não sabia. Ela diz que não viu nenhuma notícia e pergunta se Lord Magnus estava bem, o que faz Wolverine ficar absolutamente alerta. Wolverine fica preocupado com o Professor Xavier, imaginando que algo poderia ter acontecido com ele. A Mística pergunta se ele estava bem na cabeça e fala que ela poderia levar ele para a Madame Web para arrumar as coisas. Ela consultava todos os agentes da SHIELD que precisavam de ajuda psicológica. Wolverine decide então se jogar do Helicarrier para ir atrás de Charles. Mística fica assistindo assustada enquanto Logan despenca dos céus na direção de Nova York. Ele cai com muita velocidade por causa do peso dele, já que todos os ossos dele são feitos de adamantium, mas ele consegue se segurar em um prédio no caminho na Times Square. Muito machucado pela queda, ele começa a ver tudo o que estava diferente no mundo. O programa de TV da Cristal, Mary Jane em uma propaganda, até balões comemorativos de sentinelas. Wolverine fica se perguntando o que diabos estava acontecendo. Logan encontra um jornal falando sobre o grande dia da casa de Magnus. Magneto ia fazer um baile de gala junto com a princesa Ororo do Quênia, nossa querida Tempestade, em comemoração aos 30 anos do fim da opressão dos humanos para com os mutantes. A matéria, escrita por Betty Brant, dizia que diversos líderes mundiais iriam comparecer ao evento, como o Príncipe Namor, o Rei T'Challa, o soldado Kree Genesvel e o Lord Victor Von Doom. Enquanto Wolverine lia o jornal, ele vê um cidadão encostando uma moto ao lado dele. Wolverine diz que precisava da moto e que não era nada pessoal. O homem não gosta nada e Wolverine diz pra ele deixar a moto sem fazer alarde. O homem então resolve mandar Logan pra aquele lugar e toma um socão na testa. Enquanto esse homem aí fica desmaiado, Wolverine sai com a moto acelerando. Logan chega em Westchester, onde seria a escola do Professor Xavier para mutantes. Ele entra de fininho na mansão, chega em uma cama onde encontra um homem dormindo. Ele coloca as mãos na boca do homem para impedir que ele grite e pergunta onde está Charles Xavier. O homem não sabe quem é Xavier e fala que Logan devia estar se confundindo. Então Wolverine pergunta quanto tempo ele morava naquela casa. O homem responde que moram lá há 15 anos e pede para ele deixar a família dele em
em paz. O Logan então sai da casa e acelera novamente com a moto. Wolverine para em um estabelecimento na estrada e usa um orelhão para ligar para uma telefonista. Ele pergunta se existe algum Charles Xavier em Nova York ou Westchester, mas a telefonista diz que não. Depois ele resolve perguntar sobre Peter Parker e ela pergunta se ele é do fã-clube. Logan vê mutantes abusando de uma mulher e deixa a telefonista falando sozinha. Ele vai na direção dos mutantes arruaceiros com as garras para fora. Um tempo depois, Logan vai até a Torre dos Vingadores procurando por Tony Stark. A recepcionista diz que Tony só era dono do prédio, mas não morava lá e não estava lá no momento. Wolverine ouve Jessica Drew, a Mulher-Aranha, perguntando o que ele queria com Tony Stark e dizendo que os chefões da SHIELD queriam falar com ele. Logan vira e a equipe inteira dele da SHIELD aguarda por ele. Vampira, Groxo, Noturno, Jéssica e Mística. Os 5 acreditam que Logan está com algum problema psicológico e falam para ele cooperar e não dificultar as coisas. Eles levariam ele para falar com os líderes da SHIELD. Logan pergunta como acharam ele e Jéssica responde que ele tem um chip rastreador instalado nele e que ele sabia disso. Wolverine praticamente começa a desejar que ele estivesse mesmo com problemas psicológicos. Logan dá uma cotovelada na Mulher-Aranha e deixa ela no chão. Ele é atacado por toda a equipe e começa a correr. Ele também ataca Noturno e Vampira, enquanto Mística fala que ele não era rápido o suficiente para fugir deles. Ele pula por uma janela de vidro e deixa a Mística furiosa. Afinal, aparentemente, ela era a namorada dele nessa realidade. Wolverine pega a moto e dispara. Noturno tenta se teletransportar seguindo Logan com a moto, até que ele chega bem perto dele. E olha, eu vou falar um negócio pra você, Brunão, de tudo que a Wanda fez com essa realidade nova, eu acho que Wolverine e Mística sendo um casal é o mais absurdo de todos. Essa aí a Wanda queria realmente fazer o Wolverine sofrer. Apelou, perdeu. De repente, Noturno cai no chão coberto por flechas. Ele grita nos sistemas de comunicação da SHIELD que tinha sido derrubado. Manto aparece do nada na frente de Wolverine, que até tenta frear a moto, mas acaba sendo levado daquele lugar. Ele dá de cara com Luke Cage e pergunta o que diabos estava acontecendo. Cage fala para Logan destruir o rastreador ou eles fariam isso à força. O terceiro capítulo se encerra com uma surpresa. Manto aparece no local e trazendo com ele o Gavião Arqueiro, que deveria estar morto. Clint aponta uma flecha na cara de Logan e obriga ele a destruir o chip da SHIELD. Na primeira página do capítulo 4, vemos Genosha totalmente restaurada, com um enorme castelo em destaque ao fundo. Era o castelo de Magneto. O rei Magneto da Casa de Magnus contempla a vista da ilha enquanto Billy Kaplan, o Wicano, um dos filhos da Wanda, chega para dar um presente para o avô. Era um barco que ele diz que tinha sido criado com os poderes da mente. Voltamos para Hell's Kitchen e Gavião Arqueiro seguia ameaçando Wolverine para tirar o chip, falando que sabia que ele era membro da Guarda Vermelha da SHIELD. Luke comenta que Wolverine tinha chamado ele de Cage e pergunta como sabia o nome dele. Wolverine fala que precisava que Luke Cage acalmasse a todos para ele poder explicar, mas Clint perde a paciência e dá uma flechada na cabeça do Wolverine. Cage fica furioso com Barton, achando que ele tinha matado Wolverine, e Barton diz que não vai mais dar chance para os mutantes matarem eles. Luke diz que o Clint nem deu chance do mutante se explicar. Enquanto Wolverine vai se recuperando dos ferimentos, Luke Cage e Gavião Arqueiro discutem acreditando que Clint tinha matado o mutante. Clint explica que o chip iria trazer todo o exército da SHIELD para aquele lugar e que eles todos iriam acabar morrendo. Mas Luke fala que ele tem que lembrar que eles tinham um plano e que tinha uma criança ali, que ele não poderia fazer isso. Felicia Hardy, a Gata Negra, repara que Wolverine estava se levantando e todos ficam assustados. Logan pergunta quanto tempo ele passou desmaiado. Gata Negra pergunta como ele está vivo e Mystic Knight fala que ele passou uns 30 segundos desacordado. Wolverine então fala que era tarde demais e que se eles queriam falar com ele, tinham que ter tirado o rastreador antes de levá-lo até aquele lugar. Misty não acredita que eles poderiam ser rastreados em 30 segundos até que uma explosão destrói as paredes do local. 2 sentinelas aparecem olhando para a destruição e começam a atacar os humanos. Alguns deles aparecem completamente derrotados. Manto corre para tentar ajudar. Wolverine, Luke Cage, Misty Knight e Gavião Arqueiro todos se mobilizam para tentar tirar os sobreviventes do local. Manto se lembra da fala do detetive Sam Wilson, que Wilson Fisk estava em coma. Os sobreviventes são teletransportados pelo Manto
para um escritório do Rei do Crime. Era o único lugar que Manto tinha pensado que estaria vazio e poderia ser seguro. Dentre os sobreviventes estavam Luke Cage, Gata Negra, Wolverine, Gavião Arqueiro, Punho de Ferro e outros. Wolverine também tinha conseguido salvar a criança que estava com eles. Luke lamenta que Mystic Knight não estava entre os que tinham sido teletransportados para lá e fala para Wolverine que era melhor que tudo aquilo valesse a pena. Wolverine diz que acredita que é o único que sabe o que está acontecendo, mas que se ele contar, ninguém vai acreditar. Ele pergunta para Luke se conhecia ele, e Luke responde que não. Então Wolverine pergunta por que Luke tinha buscado ele e levado até lá. Luke fala que tem pessoas infiltradas na SHIELD e ouviram que o Wolverine tinha fugido de lá e atacado alguns agentes. Então achou que seria interessante conversar. Wolverine pergunta se Luke não lembrava que os dois eram Vingadores, mas para a surpresa de Wolverine, Luke Cage pergunta o que é um Vingador. Wolverine começa a contar sobre toda a realidade. Ele fala sobre os X-Men, os Vingadores e também comenta que teve as memórias apagadas tantas vezes que não consegue nem mais se lembrar de onde veio ou quantos anos ele tem. Ele fala que o maior problema dos X-Men era Eric Magnus, conhecido como Magneto. Todos dizem que sabem quem ele é. Ele continua falando que Magneto tinha 2 filhos, Pietro e Wanda. O Gavião Arqueiro então diz que ele tem 3 filhos, Pietro, Lorna e Wanda, e que Wanda era a única humana e não mutante. Wolverine não tem ideia do que isso significa. Wolverine segue contando a história, dizendo que Wanda tinha poderes demais e não era capaz de controlá-los na realidade dele. Ela era uma vingadora, mas tinha perdido o controle e acabou matando boa parte da equipe. Depois ele diz que 2 dias atrás, Vingadores e X-Men se juntaram para descobrir o que fazer. Eles foram até Genosha e de repente tudo ficou branco e ele foi parar naquele mundo. Magneto mudou de um genocida exilado para rei do mundo. Não existem X-Men nem Vingadores. Os mutantes agora são maioria e não minoria. E para piorar, ele acabou com um Gavião Arqueiro dando flechadas no pescoço dele. Gavião Arqueiro pergunta o que tinha acontecido com ele na realidade do Logan e ele responde que Clint tinha morrido assassinado pela Wanda meses atrás. Clint manda Wolverine pro inferno e Felícia diz que aquilo deveria ser um truque mutante para capturá-los. O Luke diz que não era possível ser um truque porque se fosse teriam capturado eles lá em Hell's Kitchen. Ele fala para Wolverine que se isso for mentira ele está em apuros. Wolverine mostra que conhece todos que estão ali e pergunta que tipo de grupo era aquele. Luke diz que eles só estão tentando manter o equilíbrio e garantir uma vida justa para os humanos. Wolverine fala que sou exatamente com o que ele faria e o que vários ali fariam também. Logan pergunta se Luke Cage acreditava nele e Luke diz que sim, por causa daquela garotinha que Logan salvou. O nome dela era Layla Miller. Luke fala que a menina chegou para ele do nada e disse a frase X-Men, Vingadores, Gavião Arqueiro morreu. Depois ele diz que graças à menina ele conseguiu ver com extrema clareza e detalhes a vida dele na outra realidade. O filho que estava esperando com Jessica Jones e tudo mais. Wolverine então vai falar com Layla. Layla conta que acordou no dia anterior e o mundo inteiro estava diferente e parecia que ninguém lembrava de nada, só ela. Wolverine pergunta se ela conseguiu ouvir os pensamentos dele e ela fala que não, mas mesmo assim ela lembrava de tudo. Ela fica perguntando se tinha ficado louca e Logan fala que não. Se ela estivesse louca, ele também estava. Gata Negra então pergunta por que Wolverine achava que só eles dois se lembravam do mundo real. Wolverine fala de novo que ele teve as memórias apagadas tantas vezes que não se lembrava da infância, dos pais, nem de quantos anos tinha. No entanto, quando ele acordou no dia anterior, ele se lembrava de tudo. E lembrar dessas coisas era tudo que ele sempre quis. Ele diz que o Magneto fez Wanda dar para todos no mundo tudo o que eles sempre quiseram, para que ele próprio também pudesse ter o que ele sempre quis. Luke pergunta como ele poderia saber o que as pessoas sempre quiseram na vida e Logan pensa imediatamente em Charles Xavier. Manto leva todos para casa de Scott Summers e para a surpresa de Wolverine, ele estava casado com Emma Frost. Wolverine fala para Layla fazer com Emma o que ela fez com Luke. Ela diz que não fez nada e não sabe o que aconteceu. Wolverine pergunta por que ela foi atrás de Luke. Layla diz que, como é de Hell's Kitchen, estava procurando pelo Demolidor, mas achou Luke Cage antes e precisava falar com alguém sobre o que estava acontecendo. Wolverine explica para Layla que ela era uma mutante e fala para ela ficar tranquila. Emma Frost entra em casa e se depara
com todos ali. Logan cumprimenta ela e Emma usa os poderes psíquicos para congelar os cérebros de todos, achando que estava sendo roubada. Ela lê os pensamentos de Wolverine e começa a perguntar o que diabos ele estava pensando e por que ele realmente conhecia ela. Logan fala para ela que ela estava no cérebro dele e que era para ela dar uma olhada. Emma também lê a mente de Layla e fica inconformada, perguntando o que era aquilo. Os poderes de Layla despertam e começam a revelar toda a verdade para Emma, desbloqueando as memórias do seu subconsciente. Tudo aquilo é demais para Emma Frost. Com as memórias restauradas, Emma fica inconformada com essa história de casa de Magnus. Logan apresenta ela para o grupo dizendo que ela era a líder dos X-Men. Esse capítulo termina com a Emma Frost jurando que vai matar o Magneto e os filhos dele, e Wolverine dizendo que por eles sem problemas, mas que eles precisariam de muito mais do que só eles para conseguir esse feito. E talvez, mesmo consertando as coisas, o mundo nunca mais fosse o mesmo. O capítulo 5 começa com Emma Frost estudando o cérebro de Layla Miller, tentando entender como funcionam os poderes dela e como ela consegue reativar as memórias dos outros do que era o mundo real. Emma diz que Layla vai ter que crescer mais rápido do que ela gostaria, porque ela era a chave para colocar todos os heróis do mundo de volta no lugar deles, e com isso eles poderiam tentar reverter a situação. Emma diz que vai estar junto com Layla o tempo todo e que ela não vai ter que fazer isso sozinha, tentando tranquilizar a menina. Emma continua contando para Layla o que elas precisam fazer para solucionar o problema desse mundo. Elas saem da mente de Layla e voltam para a realidade alternativa ali onde todos os heróis aguardavam. Scott chega em casa e se surpreende com todas aquelas pessoas na sala dele que para ele eram completos estranhos. Emma e Wolverine cumprimentam Ciclope, que segue sem entender nada. Ciclope pergunta o que estava acontecendo. Emma então fala para Layla se concentrar em Scott e fala que iria ajudar. As duas destravam as memórias de Scott, que sofre com o processo. Emma fala para Ciclope segurar a bronca, que tudo estava bem. Ele recupera as memórias e fica furioso, perguntando como Magneto poderia ter feito isso com o mundo inteiro. Ele pergunta sobre Charles Xavier e Wolverine diz que ainda não tinham encontrado. Ciclope então pergunta quem eles conseguiriam encontrar. Peter Parker passeia por Nova York com Gwen Stacy, o filho deles, Tio Ben e a Tia May. Até o Tio Ben estava vivo nessa realidade. Quando Peter vira o rosto, se depara com todos os heróis na frente dele. Antes que ele pergunte se poderia ajudá-los com algo, Emma e Layla já pedem desculpas antecipadamente e restauram as memórias dele na hora. Peter se lembra da morte de Gwen Stacy, do casamento dele com Mary Jane, do Duende Verde, do Lagarto, do Rei do Crime, o Venom, Dr. Octopus, Carnificina, Flash Thompson e até J. Jonah Jameson usando o Clarim Diário para falar que o Homem-Aranha era uma ameaça e um inimigo público. Peter grita para Emma e Layla pararem. Ele não queria se lembrar de um mundo no qual Tio Ben e Gwen Stacy estavam mortos. Um mundo no qual o filho dele não existe. Ele vê Tio Ben e Gwen vivos, sabendo que não são reais, e fica desesperado enquanto o Wolverine fala para ele respirar. Gwen fica furiosa e pergunta o que diabos eles disseram para o marido dela. Emma convence toda a família de Peter a ir para o parque, com controle mental, obviamente. Todos os heróis ficam desolados com a cena e Wolverine resolve ir conversar com o Homem-Aranha. Peter chora desolado no topo de um prédio. Ele implora para Logan dizer para ele que tudo era uma ilusão do mistério ou que ele tinha ficado louco. Com isso ele poderia lidar. Logan sente muito. Peter diz que ele tem memórias das duas vidas, de coisas que ele fez e coisas que ele não fez. Ele tem muitas memórias com o filho. Wolverine diz que o Homem-Aranha não era o único e pede para ele colocar a cabeça no lugar. Eles tinham uma missão muito importante. Peter diz que dessa vez não ia conseguir segurar. Ele ia matar Magneto e Wanda com as próprias mãos. Wolverine fala para ele não se preocupar, que ele não teria chance. Logan ia matar eles primeiro. Um a um, o grupo de heróis vai recuperando as memórias de todos os heróis que conseguiam. Eles vão atrás de Kitty Pryde na escola em Cincinnati, depois vão atrás de Doutor Estranho em Nova York e Carol Danvers em Washington. Também vão atrás de Tony Stark em Chicago, e em Hell's Kitchen eles encontram Matt Murdock e Jennifer Walters, a mulher Hulk, que aparentemente tinham virado um casal. Quando chegam no Bronx, decidem não fazer isso com o Capitão América, já que naquela realidade ele nunca tinha sido congelado e era um senhor de idade, então ele não poderia ajudá-los. Wolverine lamenta porque eles precisavam de um Capitão América no grupo. Com os heróis reunidos, Emma Frost explica que Magneto usou a filha dele para criar um
um mundo ideal para ele. Pior ainda, de alguma forma, ele conseguiu usar Charles Xavier e o cérebro para entrar nas memórias de cada um deles e dar algo que eles sempre quiseram nessa realidade, para que todos eles vivessem felizes e não rejeitasse a realidade utópica do Magneto. Emma percebe que o Gavião Arqueiro não acredita em nada daquilo, diz que ele só acreditaria se deixasse Layla reativar as memórias dele como fez com os outros, mas Clint fica furioso. Antes da discussão terminar, a equipe da SHIELD, composta por Mística, Vampira, Noturno, Groxo e Mulher-Aranha, chega no local. Uma batalha se inicia entre os heróis e os mutantes da SHIELD. Ciclope fala para derrubarem os mutantes, mas sem machucá-los, se possível. Nesse momento, Vampira pega Layla pelos cabelos, tentando usar a menina para ganhar vantagem na briga. Um dedo da luva de Vampira estava rasgado e ela acaba tocando no rosto de Layla, o que faz com que a Vampira absorva os poderes da menina. Vampira acaba sem querer reativando as memórias de todos os agentes que estavam lá. Os mutantes têm dificuldade de lidar com a situação. Scott fala para a Vampira colocar a cabeça no lugar e precisavam muito dela. Kit pergunta para Noturno se ele sabia onde Pietro estaria, mas Noturno responde que não sabia nem onde ele próprio estava. Mística também sofre com a volta das memórias. A Mística dá um tapão na cara do Wolverine e ele pergunta se ela se sentia melhor. Ela diz que achava que tinha quebrado a mão e Logan fala para ela guardar essa raiva para as pessoas que fizeram tudo aquilo. Vampira pergunta o que diabos era a Layla, alegando que ela não era humana e que nunca tinha sentido nada parecido com o que sentiu quando tocou nela. Ciclope fala para eles terem os colapsos nervosos mais tarde e o Homem-Aranha diz que quando for a hora de ter colapsos nervosos ele quer ser o primeiro da fila. Wolverine diz que o plano era ir direto para o Magneto porque com certeza ele sabia onde Charles Xavier estava. Em Genosha, no castelo da Casa de Magnus, Magneto olha pensativo para o horizonte enquanto ouve sua filha chamar por ele. Era Lorna, a mutante conhecida como Polaris, e não Wanda. No mundo real, Polaris também era filha de Magneto, mas de um caso de traição, quando Magneto se envolveu com uma mulher casada. Ela pergunta se o pai estava bem e ele diz que sim. Lorna então fala que só tinha ido avisar que os convidados do baile chegariam em breve e que Victor Von Doom chegaria em meia hora. Ela fala para Magneto aproveitar esse dia tão esperado e ele pede para ela dar um momento para ele a sós. Na última página vemos Magneto cabisbaixo em um local chamado Jardim Memorial Xavier. Uma placa em uma rocha dizia que Charles Xavier morreu para que Genosha pudesse viver. Aparentemente, naquela realidade, o professor Xavier estava morto e o capítulo 5 se encerra justamente com o túmulo do professor. A história do capítulo 6 começa com os heróis de uma nave se aproximando do Helicarrier da SHIELD. Jessica Drew finge ainda ser uma agente e pede permissão para pousar. Sentinelas escoltam o Helicarrier. Os heróis descem da nave e Emma Frost fala para todos os heróis ficarem tranquilos porque ela estava controlando a mente de todos os agentes para que não vissem eles. O plano deles era chegar até a central de comando e Noturno fala para todos seguirem ele. Os heróis chegam na central de comando e ouvem os agentes da SHIELD falando sobre Natasha Romanoff, Wakanda, o agente Sitwell, Garrison Kane, também conhecido como Arma X, e até sobre Sebastian Shaw, o mutante vilão que aparentemente também tinha se tornado um agente da SHIELD e estava no posto da agência na Terra Selvagem. Emma Frost controla a mente do comandante e manda eles partirem rumo a Genosha. Em Genosha, Magneto, Polaris e Mercúrio esperam a chegada de um dos convidados que desce de uma nave enorme. O convidado que havia chegado era Victor Von Doom, o próprio Doutor Destino. Magneto estava surpreso por ele ter mesmo ido e Victor disse que estava surpreso por ter sido convidado. Doutor Destino e Magneto posam para fotos e Doom fala que era exatamente para isso que ele tinha ido até lá. Os heróis se reúnem na nave da SHIELD e Ciclope fala para todos comerem porque vão precisar de todas as forças para a batalha que viria. Enquanto isso, Luke Cage tenta ligar para Jessica Jones, mas descobre que nessa realidade ela está morando junto com um homem chamado Scott. Ele pergunta para o Homem-Aranha se tinha tentado entrar em contato com Mary Jane. Peter imagina que a vida de Mary Jane era muito melhor nessa realidade
realidade e que talvez ele seja um problema para ela, mas Luke consola ele. Ciclope começa um discurso para todos. Ele começa dizendo que foi um líder dos X-Men desde quando era adolescente. Ele sempre teve orgulho de seguir um caminho que tentava evitar a violência, mas dessa vez era diferente. Se eles perdessem essa batalha, perderiam tudo. Tudo que fizeram na vida não teria valido de nada. Ele fala que por isso todas as restrições que alguns heróis tinham em batalhas teriam que ser deixadas de lado. Era tudo ou nada. Logan pergunta qual era o plano e Scott começa falando para se dividirem em 3 equipes. O Homem-Aranha pergunta se eles iam tentar recuperar o mundo real e se isso era possível. Emma Frost fala que só vão saber se é possível quando chegarem lá. Miss Marvel pergunta o que acontece se eles falharem. Eles teriam que viver nessa realidade sendo os únicos que sabiam do mundo real? Kitty fica preocupada com a situação. Será que não era melhor deixar as coisas como estavam? Eles não estavam tentando impedir uma bomba de explodir. A bomba já tinha explodido. Talvez consertar o mundo pudesse deixar a situação pior. Jessica Drew meio que concorda e também fala que apesar de Magneto ter conseguido tudo o que queria, eles também tinham conseguido. Os heróis ficam em choque com a declaração. A Mulher-Aranha continua dizendo que apesar de tudo ela era feliz naquela realidade. Será que eles não mereciam finalmente essa felicidade? Logan diz que um dia ela vai sentir vergonha de ter falado isso em voz alta. Ela retruca e diz que quando uma coisa dessa magnitude acontece, talvez fosse mesmo a hora de acontecer. Ela fala que quando um meteoro caiu na Terra e dizimou os dinossauros, foi seleção natural e talvez fosse daquela maneira que os mutantes se tornariam a raça superior. Wolverine fala que agora são 2 coisas que ela vai ter vergonha de ter dito. Muitos heróis ficam pensativos. Emma Frost fala que eles precisam procurar Xavier. O Homem-Aranha pede licença para todos e sai do local. Kitty diz que nunca viu o Homem-Aranha assim, mas Luke Cage diz que ele vai ficar bem no final. Scott se estressa, pergunta se todo mundo já falou o que tinha que falar e começa a falar sobre as 3 equipes e o plano. Em Genosha, o cerimonialista começa a apresentar os convidados de honra enquanto Helicarrier sobrevoa a ilha e a festa. T'Challa é o primeiro a ser apresentado, depois Victor Von Doom. Enquanto isso, Scott diz que Layla e Emma Frost precisam dar um jeito de chegar até o Professor Xavier e Manto teria que levá-las onde quer que Emma Frost falasse para ele levar. Os 3 então formariam a primeira equipe. Genisvel, o Photon, é apresentado no evento, seguido por Tempestade e depois Namor, o príncipe submarino de Atlantis. A outra equipe era, na realidade, só o Doutor Estranho. Ele tentaria se comunicar com a Wanda através do plano astral. O objetivo era tentar reverter o que foi feito. O resto dos heróis formavam a terceira equipe e o objetivo deles era manter a casa de Magnus ocupada. Por fim, o cerimonialista apresenta a casa de Magnus. Os convidados fazem reverência para Magneto sentado em um trono acompanhado de Wanda, Lorna, Pietro e os netos Tommy e Billy. Uma das guardas de Genosha, a mutante chamada Fantasia, repara em algo e fica preocupada. Ela vê um sentinela voando na direção da cidade. Magneto e Polaris usam seus poderes magnéticos para parar o sentinela em pleno ar, para espanto dos convidados. Nesse momento, de dentro do sentinela, saem todos os heróis prontos para a batalha. Noturno, Kitty Pryde, Vampira, Homem-Aranha, Gata Negra, Mark Spector, Mulher Hulk, Miss Marvel, Groxo, Luke Cage, Punho de Ferro, Demolidor, Mulher-Aranha, Mística, Ciclope e Tony Stark. A batalha entre os heróis e a guarda de Genosha começa. Scott vê Magneto e solta uma rajada de energia enorme nele. Vampira fala que Scott falou para não se segurarem e então ela não vai se segurar mesmo. Ela pula na direção de Tempestade e Namor para tomar os poderes deles para ela. Enquanto isso, Manto, Emma e Layla chegam até um lugar vazio. Layla fica preocupada com os barulhos e a gritaria da batalha, mas Emma fala para ela se concentrar. No entanto, nesse momento, Emma vê o túmulo de Charles Xavier, o jardim memorial que dizia que o professor morreu para que Genosha pudesse viver. Emma e Layla se desesperam imaginando que eles tinham perdido de vez a guerra. Sem o professor, eles não conseguiriam restaurar o mundo. Manto percebe algo e resolve conferir o que estava embaixo da lápide.
Esse capítulo se encerra com o manto dizendo que não tinha nada lá, nem corpo nem ossos, só terra. A batalha ainda não estava perdida. No início do capítulo 7, a guerra é retomada. A história começa no auge da batalha. Tempestade pergunta quem são essas pessoas e o que querem deles. Wolverine fala para a Tempestade que, acredite ou não, eles são a família dela, então pede para ela pegar leve. Mulher Hulk fala para não pararem, que continuassem lutando, enquanto o Ciclope grita que eles não podem perder de jeito nenhum. Vampira continua sugando os poderes de Namor e Genisvel, dizendo que ela não estava ali para perder a batalha. Polaris cria um campo de força para proteger os aliados da Casa de Magnus e manda Pietro levar Wanda para longe dali e encontrar Magneto, mas Pietro diz que tem algo de errado com a Wanda. Ela começa a se desmontar em blocos. Pietro fica furioso, achando que foi o ataque dos heróis que causou isso. Mercúrio pergunta por que eles estavam atacando a família dele e, num momento de fúria irracional, tenta atacar a Vampira, mas ela manda ele voando para longe. Doutor Estranho segue no plano astral e repara em algo. Ele começa a voar na direção do castelo. Enquanto isso, Ciclope fala para Noturno cuidar das retaguardas dos heróis e Kurt Wagner responde que está tentando, mas tinha muitas costas para ele tomar conta. Doutor Estranho encontra a Wanda em um dos aposentos do castelo e pergunta se estava tudo bem com ela, porque ele tinha visto o corpo dela se desfazer. Ela conta que aquela não era ela, era só um corpo que ela usava para essas ocasiões, porque a verdadeira Wanda nunca saía de perto dos filhos. Wanda estava brincando com os filhos e pergunta se ela deixou alguém chateado. Doutor Estranho pergunta se pode brincar junto, e Wanda fala que claro que sim, que ela sente falta das conversas deles. Steven então pergunta se Wanda lembra dele, e ela responde que é claro que sim, que ele foi a pessoa que ajudou no parto dos filhos dela. Ela pergunta o que é que ele estava fazendo em Genosha. Doutor Estranho responde que foi ela quem trouxe eles até lá, que ela criou Layla Miller para levá-los até Genosha. No entanto, Wanda diz que não sabe quem é Layla. Doutor Estranho fala que imaginou que ela não soubesse mesmo, afinal ela tem criado muitas coisas ultimamente. Ele pergunta quanto tempo fazia que ela estava brincando com o mundo. Wanda diz que o Doutor Estranho é cheio de perguntas, mas ela não estava entendendo totalmente. Steven diz que realmente tem muitas perguntas, mas que não tem tempo para isso. Wanda diz que eles têm todo o tempo do mundo, mas o Doutor Estranho explica que os amigos dele estavam lá fora lutando. A Wanda desfaz um pedaço da parede e vê a guerra acontecendo. Wanda diz que ninguém deveria estar lutando. O propósito de tudo aquilo era que ninguém precisasse mais lutar. Doutor Estranho pergunta se foi Magneto que fez isso e onde estava Charles Xavier. Wanda diz que ele só queria que ela fosse feliz. Na verdade, que todos fossem felizes. Descobrimos que ele era, na verdade, Pietro. Ela também diz que Pietro só estava tentando salvá-la e mostra para o Doutor Estranho uma visão do passado, no mundo real, do Mercúrio contando para Magneto que os Vingadores e os X-Men iriam matá-la. Doutor Estranho assiste aquele mesmo momento da discussão entre Mercúrio e Magneto no primeiro capítulo desse arco. Pietro desesperado implorando a ajuda do pai para salvar a irmã e falando que os Vingadores e os X-Men iriam matar a Wanda, enquanto Magneto respondia: o que você quer que eu faça? Aquele momento agora é estendido. Depois que vemos Pietro ajoelhado, chorando e Magneto chorando junto, Magneto se retira do local e Mercúrio fica ajoelhado chorando sozinho. Uma voz diz que Pietro não deveria gritar com Magneto. Era a Wanda. Pietro pergunta se ela tinha ouvido e ela diz que sim, que os amigos dela viriam e que não era para ele ficar bravo com ela, mas ela não iria lutar contra eles. Pietro diz que ele vai tirá-la dali, mas ela diz que eles vão seguir. Ele diz que vai batalhar, mas Wanda diz que acabou e que já deveria ter acabado meses atrás. Ela pergunta se ela é covarde por não querer tirar a própria vida, mesmo sabendo que deveria. Pietro chora ainda mais e Wanda diz que tudo vai acabar em breve. Ela diz que consegue sentir Xavier tentando fazer contato com a mente dela. Pietro diz que eles nunca tiveram chance. O pai deles escolheu a raça mutante ao invés deles. Era para eles serem uma família, grandes heróis. Pietro diz que gostou de ser um vingador, muito mais do que ele já disse. Wanda diz que ela também, mas olha o que ela fez com eles. Ela faria qualquer coisa para desfazer o estrago. Pietro então tem a ideia de fazer todo mundo feliz. Ele fala para Wanda usar os poderes dela, combinados com os do Xavier, para criar uma realidade em que todos tivessem tudo o que queriam, que eles finalmente seriam felizes. Pietro insiste. Ele diz que o motivo deles terem virado
Vingadores era para mudar as coisas para melhor. Wanda poderia fazer isso permanentemente e sem lutar. Ele continua dizendo que talvez ela tivesse esses poderes justamente para fazer isso. E se ela não fizesse, os heróis matariam ela de toda forma. Doutor Estranho fica chocado ao descobrir que não foi Magneto quem fez tudo aquilo. Um dos filhos da Wanda reclama que Doutor Estranho estava deixando a mãe dele triste. Steven aparentemente tinha alguma ligação psíquica com Emma e pergunta se ela tinha ouvido tudo. Emma Frost fala para ele perguntar para Wanda sobre Xavier. Quando Doutor Estranho pergunta onde estava Charles, Wanda sofre um golpe. A Wanda cai no chão com uma flecha nas costas. Enquanto isso, o Magneto encontra Emma e Layla e chega furioso perguntando quem são elas e por que estavam incomodando a família dele. Emma tenta proteger Layla, mas os poderes da menina são ativados e acertam o próprio Magneto. O Gavião Arqueiro aparece no quarto de Wanda. Ela faz a flecha desaparecer e pergunta por que ele tinha feito aquilo. Clint fica furioso. Wanda pergunta se ele estava bravo com ela e ele fala que furioso era pouco, porque ela tinha matado ele. Ele diz que achou que se ele não matasse ela, pelo menos ele tentaria fazê-la voltar a si. Clint fala que eles eram amigos, colegas de equipe. Ele diz que amava a Wanda, que mataria por ela. Wanda diz que também ama ele. Então ele volta a perguntar por que ela tinha matado ele. Wanda fala que trouxe ele de volta também. Clint chora e Billy grita para o Gavião Arqueiro calar a boca. Barton começa a se desfazer em blocos, como tinha acontecido com o outro corpo de Wanda. Doutor Estranho fica chocado. Wanda começa a chorar e diz que não queria ter feito aquilo e que aquilo foi um acidente. Ela diz que Clint estava bravo com ela e ela precisava proteger seus filhos. Doutor Estranho fala para ela ouvir ele, mas ela diz que não consegue controlar nada do que estava acontecendo. No campo de batalha, Mercúrio corre sem parar de um lado para o outro, atacando todos os heróis. Nesse momento, com as memórias recuperadas, Magneto chega no local completamente irado. Ele pergunta como Pietro pensou que poderia fazer o que fez, ainda mais usando o próprio nome do Magneto. Pietro retruca dizendo que Magneto ia deixar os heróis matarem Wanda. Magneto fala que Pietro usou a Wanda e usou ele próprio também e que ele jamais teria permitido uma coisa dessas. Magneto, em um momento de raiva inacreditável, ataca Pietro violentamente com os pedaços dos sentinelas que estavam por lá. Enquanto ataca o filho, ele berra: "Você destruiu tudo e todos e usou o meu nome para fazer isso. O que te dá esse direito?" Todos assistem completamente assustados enquanto Magneto destruía Pietro. Wanda aparece voando e chorando. Ela vê o que aconteceu com o irmão e vai desesperada na direção de Pietro. Alguns heróis tentam se recuperar da batalha que parecia estar em pausa. Wanda pega Mercúrio em seus braços, revive ele e os dois se abraçam. Os heróis discutem o que fazer e temem que Wanda apague todos eles da existência sem nem perceber que fez isso. Eles resolvem não fazer nada e aguardar instruções do Doutor Estranho. Wanda começa a gritar com Magneto, dizendo que o Pietro estava certo e que o pai deles tinha destruído a vida deles. Ela fala que Magneto acha que é superior aos humanos por ser mutante, que ele queria governar e ela deu esse poder para ele. Mas mesmo quando ele consegue o que quer, ele continua sendo uma pessoa horrível. Ela diz que eles não são deuses, são aberrações, são mutantes. Magneto escolheu os mutantes ao invés dos filhos e isso arruinou todos eles. Emma Frost percebe que algo terrível estava para acontecer. É exatamente nessa hora que a Wanda fala as 3 famosas palavrinhas que mudam todo o destino do universo Marvel: No More Mutants, e em português, sem mais mutantes. Os heróis ficam em guarda sem saber o que pode acontecer e a realidade se altera mais uma vez. Uma enorme explosão acontece e assim se encerra o penúltimo capítulo de Dinastia M. O último capítulo desse arco começa com o mundo aparentemente restaurado e o mundo da casa de Magnus desaparecido para sempre. Layla Miller acorda com a mãe gritando e dizendo que ela vai se atrasar para a escola. Ela levanta da cama, abre a janela do quarto e olha para Nova York. Tudo parecia estar normal. Na Torre dos Vingadores, Peter Parker acorda e vê Mary Jane ao seu lado
lado. MJ pergunta se estava tudo bem e Peter responde que estava com dor de cabeça. Ela diz para ele tentar não tomar tantas pancadas na cabeça de tentáculos de metal e o Peter levanta da cama. Peter corre para a sala de conferência dos Vingadores e todos ficam se perguntando o que tinha acontecido. Alguns lembravam do que tinha acontecido no mundo de Dinastia M, outros não lembravam. Homem-Aranha, Mulher Hulk, Luke Cage, esses ainda carregavam as memórias da vida na outra realidade. Falcão, Sentinela, Tony Stark não lembravam de nada do que tinha acontecido. Parker esmurra a mesa da sala e Tony fica bravo, mas Luke fala para ele não fazer nada, deixar Peter extravasar. O Homem-Aranha estava chorando com raiva. Carol Danvers tenta consolar o Homem-Aranha e fala que tudo estava normal, ou pelo menos as coisas aparentavam estar normais. Doutor Estranho chega completamente abatido, dizendo que não, que nem tudo estava normal para a surpresa de todos. Na escola do professor Xavier, Emma Frost acorda derrotada no gramado do lado de fora. De dentro da mansão, ela ouve alguém gritando por ajuda. Ela corre até lá e quando entra, fica espantada. Lá dentro ela encontra diversos alunos desmaiados. A grande maioria dos mutantes tinha perdido completamente seus poderes. Noturno ainda tinha os poderes dele, mas fica preocupado com o Wolverine. Se ele perdesse os poderes, ele morreria por causa do adamante em um de seus ossos. Noturno sai por todos os cantos da escola procurando por Logan. Ele encontra Wolverine desmaiado na grama e tenta acordá-lo. Wolverine levanta sorrindo e diz que se lembra todas as memórias da vida dele que ele tinha recuperado na outra realidade ficaram com ele. Finalmente ele se lembrava de tudo. Os alunos da escola do professor Xavier fazem um monte de perguntas para Emma Frost e sai correndo. Ela vai até a sala do cérebro e usa o aparelho e a mente dela para procurar mutantes. Ela implora para não ter acontecido o que ela imaginava que tinha acontecido, mas logo começa a chorar. Emma explica que o cérebro estava funcionando em capacidade máxima e os poucos pontinhos eram todos os mutantes que existiam. Antes eram centenas de milhares de mutantes ou talvez até 1 milhão de mutantes no mundo. Agora não chegavam nem a 1000. Até onde Emma sabe, os outros mutantes não tinham morrido, mas todos tinham deixado de ser mutantes. Ciclope pergunta onde está Wanda, mas Emma não consegue encontrá-la. Depois, Fera pergunta pelo professor Xavier, mas a resposta é a mesma. Alunos da escola choram, perguntam se os poderes deles iam voltar, perguntam se ainda eram mutantes, falam que precisam ligar para as mães deles. Kit consola os alunos e perguntam para todos se não lembravam do que tinha acontecido na outra realidade, mas quase ninguém ali se lembrava. Emma chega e todos perguntam o que estava acontecendo, mas ela fala que precisa de tempo para entender e que Charles Xavier saberia o que fazer se ela o encontrasse, é claro. Bob Drake, o Homem de Gelo, aparece dizendo que então não era só com ele. Até ele tinha perdido os poderes para surpresa de Ciclope. Eles ouvem a TV que começa a noticiar o que teria acontecido. Diversos noticiários contam que milhares de mutantes ao redor do mundo tinham perdido seus poderes. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas até a SHIELD e Reed Richards estavam pesquisando para entender o caso. Os Vingadores também assistiam aos jornais e ficam preocupados com os X-Men. Na TV, o coronel William Stryker fala que os mutantes eram uma doença da humanidade e que agora esse problema estava sendo resolvido naturalmente. Capitão América fala para Tony Stark abaixar o volume da TV. Doutor Estranho fala que aparentemente só quem estava na batalha, protegido pela magia dele e a telepatia da Emma Frost, se lembrava do que tinha acontecido na realidade alternativa. Steve pergunta se o Doutor Estranho não conseguia encontrar Wanda e ele fala que não. Abalado, ele diz que o dever dele como mestre das artes místicas é proteger o mundo exatamente em situações como essa e ele tinha falhado completamente. O Homem-Aranha pede para o Doutor Estranho usar a magia dele e fazer ele esquecer completamente o que aconteceu na outra realidade. O Doutor Estranho fala que infelizmente ele não pode, então Peter fica irritado e parte para cima do Mago Supremo. Capitão América segura o Homem-Aranha e Peter pede desculpas. Luke sugere que eles contem para a imprensa o que realmente aconteceu, mas Tony acha uma ideia ruim. Eis que surge Jarvis e fala que tem alguém na antiga mansão dos Vingadores, que estava destruída. Os heróis vão até a mansão e começam a procurar pelo invasor. Tony tenta rastrear quem quer que seja. Eles se deparam com diversas flechas prendendo a fantasia do Gavião Arqueiro na parede, assim como uma notícia sobre a morte
morte de Clint Barton. Miss Marvel fica se perguntando o que significava tudo aquilo. Em Genosha, agora em ruínas novamente, Magneto fica abalado quando percebe que perdeu seus poderes e não consegue nem mover um garfo. Uma voz pergunta para ele onde ela está. Os X-Men estavam lá para confrontar ele. Wolverine chega perto dele, coloca as garras no pescoço e fala para Magneto que ele tinha perdido os poderes de controle de metal, mas Logan não tinha perdido os poderes dele. Os X-Men interrogam Magneto, que pede para eles pararem com aquilo. Eles perguntam onde estavam Pietro, Charles Xavier e Wanda, mas Magneto diz que não sabia a localização de nenhum deles. Wolverine diz que então não tinham motivos para manter ele vivo, mas Kit tenta argumentar que não foi Magneto quem fez tudo aquilo. Wolverine provoca Magneto falando que ele merece cada segundo da vida sem poderes, como um humano normal, e que os X-Men iriam encontrar os filhos dele com certeza. Os noticiários transmitem uma entrevista de Hank Pym. Ele diz que nenhum cientista deve descansar até que eles descubram o que aconteceu de fato. Mas ainda, a extinção de uma espécie inteira poderia afetar todo o ecossistema do mundo. O processo de evolução humana foi interrompido e o planeta poderia não estar pronto para essas mudanças drásticas e repentinas. Enquanto ele fala isso, vemos Wanda feliz fazendo compras em uma feira de um pequeno vilarejo. Hank Pym continua questionando a situação. Milhares de mutantes controlavam energia, produziam energia, carregavam elementos químicos em seus poderes e afetavam a atmosfera ou os campos magnéticos do planeta. Controlavam o clima e o tempo. Toda essa energia de milhares de mutantes não poderia desaparecer. Então eles perguntam, para onde é que foi toda essa energia? Homem-Formiga continua e cita a terceira lei da física de Sir Isaac Newton. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. Então ele questiona qual vai ser essa reação. Vemos uma imagem do planeta Terra visto do espaço e uma enorme energia vermelha se aproximando. E esse é o fim de Dinastia M, a saga que fez a Wanda enlouquecer e alterar toda a realidade do mundo inteiro. E vocês devem estar se perguntando cadê o Mephisto nessa história? Ele não tinha tudo a ver com essa saga que geral estava comentando em WandaVision? Bom, a parte dele nessa história veio antes dessa saga. A primeira vez que Wanda criou os filhos que ela tinha com Visão, eles eram fragmentos da alma do Mephisto, que estavam tentando voltar à vida. Ele reabsorveu as almas das crianças que deixaram de existir. A Agatha Harkness tentou apagar a mente da Wanda, para ela não sofrer com a lembrança dos filhos. Só que a Wanda eventualmente acaba se lembrando desse episódio e foi aí que toda a história dessa saga começou. É isso aí, agora para avisar vocês, como toda primeira quinta-feira do mês, o nosso Expliquadrinhos do mês que vem, na primeira quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, às 11 horas da manhã, nós vamos comentar a Ascensão dos Filhos da Meia-Noite, a história de origem do grupo dos Filhos da Meia-Noite, em homenagem aí à série do Cavaleiro da Lua, ao filme do Doutor Estranho, ao jogo dos Filhos da Meia-Noite, que também tá previsto para sair esse ano. Enfim, vai ter muitos Filhos da Meia-Noite aí, vai ter especial de Halloween com lobisomem, então a gente vai comentar como esse grupo foi reunido aí para vocês aqui no Expliquadrinhos. Então anota aí na agenda, 7 de abril às 11 horas da manhã. É isso aí, galera. Se você não conhece o Cavaleiro da Lua, que o Zago acabou comentando agora há pouco, dá uma clicada aqui em cima no nosso Quem É, que a gente já explicou quem é o Cavaleiro da Lua. A gente explica poderes, origem, curiosidades e tudo mais. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Nenhum desses conteúdos aqui, o Expliquadrinhos, que a gente explica esses arcos dos quadrinhos em detalhes, também o nosso Quem É, que a gente conta a história de diversos heróis aí e vilões que vão aparecer nos próximos filmes e séries da Marvel. Também tem nossas análises de trailer, reacts e muito mais conteúdo, tudo sobre Marvel aqui no canal. É isso aí, galera. Dá aquele famigerado like, se inscreve no canal. Se você também não conhece o Lobisomem, também é muito importante aí pros Filhos da Meia-Noite, também faz parte desse grupo que a gente vai explicar no nosso próximo Expliquadrinhos. Dá uma clicada aqui em cima que a gente explica a origem, poderes e por que ele é importante para esse grupo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!